Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos nos aprofundar em um tema fascinante e cheio de curiosidades. Como era a vida antes do grande dilúvio? Você já parou para pensar em como era o cotidiano das pessoas que viveram antes dessa colossal catástrofe que alterou para sempre a história da humanidade? Como era o clima, a geografia, a cultura, as práticas religiosas, o nível tecnológico, a moral e até mesmo a espiritualidade daquelas pessoas que ocupavam a terra antes que Deus decidisse enviar as águas para purificar o mundo do pecado? Nesta apresentação, iremos examinar fatos intrigantes e mistérios sobre o mundo antediluviano, baseando-nos nas Escrituras e em várias fontes históricas e científicas. Fique conosco até o final, pois você ficará maravilhado com as revelações que vamos compartilhar. Para começar, gostaria de pedir a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também tenham a oportunidade de aprender sobre esse tema intrigante. Vamos em frente. O primeiro aspecto que devemos salientar sobre o mundo anterior ao dilúvio é que ele era profundamente distinto do que conhecemos hoje, de várias maneiras. Uma das mais notáveis é a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que, antes do dilúvio, os seres humanos viviam muito mais tempo do que hoje em dia? A Bíblia relata que os patriarcas dessa época alcançavam idades extraordinárias, que variavam de centenas a quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Seu filho, Sete, teve uma vida de 912 anos. E Matusalém, avô de Noé, oldou o título de homem mais velho, vivendo impressionantes 969 anos. Já Noé, a figura central do grande dilúvio, viveu 950 anos. Mas você deve estar se perguntando, por que essas pessoas viviam tanto? Existem várias teorias a esse respeito, mas uma das mais populares sugere que o ambiente da Terra era muito mais propício à vida humana, graças a uma camada de vapor d'água que envolvia o planeta. Essa camada atuava como um escudo contra a radiação solar intensa, criando um clima equilibrado e úmido em todo o planeta. Contudo, essa proteção foi destruída durante o dilúvio, resultando em chuvas torrenciais que devastaram a Terra. Depois dessa catástrofe, o clima se transformou subitamente, tornando-se frio e seco, e a radiação solar passou a impactar a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida significativamente. Outro fator que diferenciava o mundo anterior ao dilúvio era a interação direta entre o divino e os seres humanos. A Bíblia nos revela que, nesse período, Deus se comunicava de forma direta com várias pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé, impartindo instruções, alertas e promessas, além de oferecer julgamentos quando o pecado surgia. Outro ponto intrigante é que havia uma intermédia entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, levando ao surgimento de uma raça de gigantes conhecida como Néfilim. Mas quem eram essas figuras enigmáticas? O que realmente significava serem chamados de filhos de Deus e filhas dos homens? Estas perguntas despertam debates entre estudiosos. Uma das interpretações mais aceitas é que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que se revoltaram contra Deus e desceram à terra, unindo-se a mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. A partir dessa união, surgiram os Nefilim, seres híbridos que combinavam características humanas e angelicais, célebres por sua força, tamanho e maldade. Esses seres supostamente causaram imensa violência e corrupção na Terra, provocando a justa ira de Deus e sua decisão de julgar a humanidade. Mas o que levou esses anjos caídos a se rebelarem contra o Criador? Para entender essa trajetória, precisamos retroceder um pouco no tempo, antes da criação da Terra. A Bíblia nos conta que, antes de tudo, Deus existia em majestade, ao lado de seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, seres espirituais que o adoravam e serviam. Entre esses anjos, havia um que se destacava por sua beleza e inteligência. Lúcifer, cuja nomeação significa
estrela da manhã. Ele era um querubim ungido que servia como o guardião do trono de Deus e possuía acesso direto à sua presença. Contudo, Lúcifer se viu insatisfeito com sua posição e ambicionava ser igual a Deus. Ele estava repleto de orgulho, inveja e ambição, e convenceu 1/3 dos anjos a se unirem a ele em sua rebelião contra o Criador. Seu objetivo era tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas o Deus soberano e onipotente não permitiria tal transgressão. O que aconteceu então? Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os à terra. A partir de então, Lúcifer começou a ser chamado de Satanás, que significa adversário. Os anjos que o seguiram passaram a ser conhecidos como demônios, espíritos malignos que operam sob as ordens de Satanás. Assim se iniciou a guerra espiritual, um embate entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou o homem e a mulher, moldados à sua imagem e semelhança, Satanás viu nisso uma oportunidade de se vingar de Deus e destruir sua criação. Ele considerou a terra como seu domínio e enxergou Adão e Eva como invasores. Utilizando a serpente, uma das criaturas mais astutas que Deus havia criado, Satanás enganou a mulher, fazendo-a duvidar da palavra divina. Ele a seduziu com a mentira de que, se comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seduzida por essa falsidade, a mulher comeu do fruto e também ofereceu ao homem que estava com ela. Ambos desobedeceram a Deus, pecando e perdendo sua comunhão com ele, além da inocência original. Com isso, perderam a autoridade que tinham sobre a terra, entregando-a a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. A partir desse momento, o pecado entrou na humanidade, trazendo consigo a morte, a dor, o sofrimento, a doença, a violência e a injustiça, e gerando rebelião contra Deus. A história da humanidade transformou-se em um relato de queda e redenção, de conflito e esperança, de juízo e graça. Um dos primeiros exemplos dessa narrativa de queda foi a de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Esses irmãos, embora compartilhassem de laços sanguíneos, tinham atitudes bem diferentes em relação a Deus. Abel, sendo pastor de ovelhas, ofereceu a Deus o melhor de seu rebanho como sacrifício. Em contraste, Caim, um agricultor, ofereceu frutos da terra, mas sem a mesma disposição de coração. Deus ficou satisfeito com a oferta de Abel, mas não com a de Caim, o que gerou ciúmes e raiva no coração de Caim. Ao não aceitar a correção divina e em um acesso de fúria, ele matou seu irmão Abel no campo. Deus, que é onisciente e justo, percebeu o que Caim havia feito e pediu que ele prestasse contas do seu ato. Ao questionar Caim sobre o paradeiro de Abel, este respondeu com arrogância e desdém, alegando: "Não sei, sou eu o guardião do meu irmão?" Então, Deus disse a Caim que a voz do sangue de Abel clamava da terra e o condenou a vagar como fugitivo. Caim, sentindo o peso de seu pecado, respondeu: "Minha culpa é maior do que eu posso carregar. Hoje me expulsaste da face da terra e terei de esconder-me da tua presença. Serei um fugitivo." Deus, em sua misericórdia, respondeu que quem matasse Caim seria vingado 70 vezes mais e lhe colocou uma marca para que ninguém o ferisse. Após essa condenação, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, ao leste, do Éden, como relatado em Gênesis 4, 9 e 16. Embora Caim fosse um assassino e um fugitivo, não ficou sem descendência. Ele casou-se com uma mulher, possivelmente uma de suas irmãs ou sobrinhas, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel. Caim teve um filho que chamou de Enoque e construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem ao filho. Essa foi a primeira cidade da história, o que demonstra que Caim possuía habilidades construtivas e organizacionais. Os descendentes de Caim multiplicaram-se, e alguns deles se destacaram por suas notáveis conquistas. Jabal, por exemplo, foi o pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Jubal era o patriarca de todos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim se destacou como um mestre em obras de cobre e ferro,
E na linhagem de Caim, havia também uma mulher, notável, chamada Naamá, que é a única mulher mencionada nessa genealogia. Esses descendentes de Caim indicam que a humanidade estava em um processo de expansão e diversificação, desenvolvendo diversas funções e profissões que davam os primeiros passos em direção a uma civilização mais complexa. Contudo, essa evolução também trouxe à tona um afastamento crescente de Deus, conduzindo a humanidade à idolatria, à violência e à imoralidade. A Bíblia nos revela que Lameque, filho de Tubal-Caim, se tornou o primeiro polígamo da história, casando-se com 2 mulheres. Em um ato de arrogância e desdém, ele também se gabou de sua crueldade, relatando suas proezas de violência ao dizer: "Ouçam minha voz, mulheres de Lameque. Ouçam minhas palavras, pois matei um homem por ter me ferido, e uma criança por me ter pisado. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 77. Gênesis 4, 23, 24. Essa declaração de Lameque é um triste reflexo de como a corrupção moral já havia tomado conta da humanidade em seus inícios. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, cujo nome significa substituição, em homenagem à perda de Abel. Sete foi o pai de Enos, que por sua vez foi o pai de Cainã, que gerou Mahalaliel, que foi o pai de Jared, que por sua vez foi o pai de Enoque. Enoque, diferentemente da maior parte de seus contemporâneos, destacou-se por sua fé e obediência a Deus. Conforme a narrativa bíblica, Enoque andou com Deus e, em um ato de graça, foi levado por Deus sem experimentar a morte. Ele se tornou um exemplo de comunhão íntima com o Criador em uma era repleta de maldade. Durante o período que antecedeu o dilúvio, a situação do mundo era marcada pela ganância, traição e maldade. As famílias tornaram-se campos de batalha e vizinhos exploravam uns aos outros em sua busca por maior satisfação pessoal. A Bíblia declara que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, e que a imaginação dos pensamentos, dos corações dos homens, era continuamente voltada apenas para o mal. Deus observou que a maldade da humanidade se intensificava na terra e que cada ser vivente havia corrompido seu caminho. Perante essa realidade obscura, Deus se arrependeu de haver criado o homem e ficou triste em seu coração. Ele decidiu então que faria um limpo na face da terra, exterminando a humanidade que havia criado junto com toda a vida animal, os répteis e as aves do céu. No entanto, havia um homem que se destacou durante essa era de corrupção. Um homem que encontrou graça aos olhos de Deus: Noé. Este era um homem justo e íntegro em meio à sua geração, e ele também andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A história de Noé é significativa não apenas pela construção da arca, que salvaria sua família e os animais, mas também porque ele representa a esperança em meio ao juízo. Tendo sido escolhido por Deus para cumprir uma missão vital, ele se torna o agente da preservação da vida após o dilúvio. Enquanto os outros ao seu redor se entregavam à violência e à depravação, Noé se firmava na fidelidade a Deus, seguindo suas instruções e preparando-se para o que estava por vir. Esse contraste entre Noé e a decadência do mundo ao seu redor lança luz sobre a importância de se manter fiel em tempos de adversidade. Hoje, mais do que nunca, somos chamados a refletir sobre esses temas e a considerar como podemos viver nossas vidas de maneira que honre a Deus, mesmo quando a sociedade à nossa volta está se distanciando dos seus ensinamentos. Essa narrativa não é apenas uma história antiga. Ela contém valiosas lições para cada um de nós em nosso caminho espiritual e moral. Assim, à medida que avançamos neste vídeo, continuaremos a explorar não apenas a vida de Noé, mas também o impacto que suas ações tiveram na humanidade e o que isso nos ensina sobre fé, obediência e esperança diante das adversidades. Fique conosco, pois ainda há muito a aprender sobre as maravilhas e mistérios do mundo antediluviano. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade, concedendo-lhe uma missão única: construir uma arca capaz de salvar sua família e os animais do dilúvio que se aproximava. A arca
era uma embarcação especial, desenhada por Deus para resistir às águas avassaladoras do cataclismo. Com dimensões incríveis, a arca media 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para você ter uma ideia, um côvado corresponde a cerca de 45 centímetros, o que significa que a arca tinha aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Essa imensa construção contava com 3 andares, várias divisões internas e uma janela no topo, além de uma porta lateral, que só poderia ser aberta ou fechada por Deus. A arca foi feita de madeira de gopher, um material robusto e resistente à água, e foi impermeabilizada com betume tanto por dentro quanto por fora para prevenir infiltrações. Essa gigantesca embarcação tinha capacidade para abrigar cerca de 40 mil animais de espécies diferentes, além de bastante comida e água para sustentar tanto os animais quanto a família de Noé. Ela era uma verdadeira obra-prima da engenharia, simbolizando a graça e a misericórdia de Deus. A construção da arca levou cerca de 120 anos, durante os quais Noé seguiu fielmente as instruções divinas e também dedicou tempo para advertir seus contemporâneos sobre o iminente dilúvio, chamando-os ao arrependimento. Contudo, ninguém escutou suas palavras. As pessoas continuaram vivendo suas vidas normalmente, zombando de Noé e considerando-o um louco e fanático. A incredulidade era tão grande que, mesmo tendo nunca experimentado chuva antes, não acreditaram que Deus traria julgamento sobre a terra. Eles não sabiam que as fontes do grande abismo se abriram e as janelas do céu começaram a se abrir, inundando todo o mundo. Eles não estavam preparados para o dia do Senhor, que viria como um ladrão na noite, pegando todos de surpresa. A única esperança de salvação estava na arca, e foi assim que, quando chegou o dia determinado por Deus, ele disse a Noé: "Entre na arca com toda a sua família, pois eu percebo que você é justo diante de mim nesta geração." Noé recebeu instruções para levar consigo 7 pares de cada espécie de animal limpo, e para os animais impuros, 2, um macho e uma fêmea. Da mesma forma, deveria trazer aves em pares, para assegurar a continuação da vida na terra. Bíblia nos diz que, após alguns dias, Deus fez chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Noé obedeceu totalmente ao comando divino e entrou na arca com sua família e os animais que lhe foram ordenados levar, com 600 anos de idade, quando o dilúvio começou. A partir desse momento, as fontes do grande abismo e as janelas do céu foram abertas, resultando em chuvas torrenciais que inundaram a terra. As águas começaram a prevalecer e a arca flutuou sobre a superfície das águas, cobrindo até as montanhas mais altas em 7 metros acima de sua altura. Assim, toda a carne que se movia sobre a terra, tanto aves, gado, animais selvagens, quanto todo ser que rastejava sob a terra, e todos os homens foram eliminados. Tudo o que tinha o sopro de vida em suas narinas pereceu. Dessa forma, apenas Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. Durante 150 dias, Noé e sua família ficaram isolados do mundo enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não esqueceu de Noé. Ele fez um vento passar sobre a terra, e as águas começaram a se acalmar. As fontes do abismo e as janelas do céu se fechavam, a chuva parou, e após 150 dias, as águas começaram a recuar. Noé observou que a arca repousava sobre as montanhas de Ararat no 7º mês, no dia 17. No 10º mês, no 1º dia, surgiram os picos das montanhas. Noé esperou mais 40 dias e abriu a janela da arca que ele havia feito. Enviou um corvo, que foi e voltou até que as águas secassem. Depois lançou uma pomba para verificar se a situação na terra havia mudado. Contudo, a pomba não conseguiu encontrar repouso para os pés. Então voltou para Noé, que a acolheu novamente na arca. Depois de esperar mais 7 dias, Noé enviou a pomba novamente, e desta vez ela retornou ao anoitecer, trazendo um raminho de oliveira em seu bico. Essa pequena folha verde foi um sinal para Noé de que as águas estavam realmente recuando da terra. Ele ficou aliviado
e esperou mais 7 dias antes de soltar a pomba novamente, mas dessa vez ela não retornou, indicando que havia encontrado um lugar seguro para pousar. Finalmente, Noé removeu a tampa da arca e olhou para fora. Ao fazer isso, ficou maravilhado ao ver que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro mês e no primeiro dia deste mês, as águas haviam se esgotado completamente. Noé retirou a cobertura da arca e constou que a terra estava livre da água. No segundo mês, no 27º dia, a terra permaneceu definitivamente seca. Assim Deus falou a Noé, dizendo: saia da arca, você e sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Tragam todos os animais que estão com vocês, tanto os pássaros como o gado e todos os seres que rastejam sobre a terra. Deixem-nos se espalhar pela terra, serem fecundos e multiplicarem-se. Noé seguiu as ordens divinas e saiu da arca, acompanhado por sua família e todos os animais que retornaram junto. Ao sair, Noé construiu um altar ao Senhor e, ao oferecer todos os animais limpos e aves em holocaustos, agradou a Deus. O Senhor ficou satisfeito com a oferta e percebeu um aroma agradável, declarando em seu coração que não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração humano é maligna desde a infância. Ele prometeu que nunca mais destruiria todas as criaturas vivas como fez anteriormente, solidificando a continuidade do ciclo da vida. Deus abençoou Noé e seus filhos, ordenando-lhes que fossem fecundos, se multiplicassem e enchessem a terra. As criaturas da terra, os pássaros do céu e tudo o que se movia iam trazer medo e respeito ao homem, que recebeu o governo sobre todas as formas de vida. Neste momento, Deus estabeleceu um novo acordo com a humanidade e os seres vivos, prometendo que nunca mais permitiria que um dilúvio destrutivo assolasse a terra. Deus ofereceu o arco-íris como um símbolo dessa aliança com Noé e toda a criação, um sinal de sua fidelidade e bondade que serviria como um lembrete de que ele nunca abandonaria a humanidade. O arco-íris nas nuvens seria a prova de que Deus recordaria de sua promessa e que as águas não se transformariam novamente em um cataclismo para destruir toda a carne. Assim, a história do dilúvio chega ao fim, dando início à nova jornada de Noé e sua família, cujos descendentes povoaram a terra e formaram as nações que conhecemos hoje. Porém, essa é uma narrativa que merece uma reflexão mais profunda em outro vídeo. Hoje vamos encerrar por aqui. Espero que você tenha aproveitado a oportunidade para aprender mais sobre como era o mundo antes do dilúvio e que isso tenha ampliado sua fé e conhecimento sobre a Bíblia. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Adoraria saber sua opinião sobre este assunto, então deixe seu comentário compartilhando o que achou. Se você tiver dúvidas ou sugestões, fico à disposição para responder. E por favor, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também possam se beneficiar desse conteúdo. Agradecemos por nos acompanharem e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Fiquem ligados e até a próxima.